Alô, amigos do História Santos Podcast. Estou aqui caminhando nas ruas de Santos, tem uma passada ali na Vila Belmiro para ver como que estão os preparativos para o jogo desta quinta contra a equipe do Curitiba. Eu quero conversar com vocês sobre a notícia do Vladimir. Depois da goleada do 7-1, o Vladimir foi o cara que mais foi bombardeado nas redes sociais, falhou em gols, tomar 7 gols é assim, fica marcado, o saldo em 2005 ficou marcado. O Vladimir estava também naquela derrota no amistoso contra o Barcelona de 8-0, ele tomou metade dos gols, tomou 4, né, na segunda etapa. Enfim, o Galo chamou o Vladimir no treino de ontem para conversar. E eu vou te dar algumas informações aqui do que eu fiquei sabendo, tá? Porque está se falando em dispensado, em rescisão de contrato e não joga mais pelo Santos. Eu vou te dar um toque de tudo isso que acontece. O que eu apurei? A conversa do Galo, óbvio que foi em tom de cobrança com o Vladimir. É óbvio que o Vladimir hoje, ele foi para o fim da fila das oportunidades. O Diógenes será o substituto imediato do João Paulo, caso aconteça alguma suspensão, lesão do João Paulo. Então o Diógenes vai ganhar a preferência. E só para contextualizar, o Vladimir não pediu para jogar no Santos, tá? O Vladimir foi trazido para uma conversa pelo presidente Andrés Rueda, para que nesta conversa eles pudessem acertar, e o Vladimir até acreditava que viria para a comissão técnica, para auxiliar o Arzu, né, na preparação dos goleiros do Santos, quando foi pego de surpresa com um contrato de uma temporada. Óbvio que ele aceitou, foi sim uma indicação do Arzu, preparador de goleiros, que também foi outro que sofreu várias críticas nas redes sociais dos torcedores do Santos, né? O que deixa a gente mais confuso é que, mesmo tendo poucas atuações, mesmo tendo o John ainda pertencente ao Santos, né? O Valladolid tem o direito de comprar o John, como o Inter tinha, de 4,5 milhões de euros. O Santos preferiu o Vladimir. E na calada da noite, sem anunciar nas redes sociais, sem fazer alarde, o Santos renovou o contrato do Vladimir por mais uma temporada, até o ano que vem. E aí o Vladimir é solicitado para jogar contra o Inter e se dá mal. Isso tudo pesou, tá? Isso tudo pesou. Não só para o Vladimir, mas para todos os jogadores que ali estavam. É que o Vladimir, ele falhou em 2 gols, ele teve uma participação importante no 7-1. A gente esperava mais do Vladimir. Isso é fato, tá? Mas o que está se discutindo agora com relação a ele é uma possível rescisão de contrato, mas após a temporada 2023. Não vão fazer com que o Vladimir deixe o Santos, rescinda contrato com o Santos nesse exato momento. O Vladimir vai ser aquele cara que vai continuar compondo o elenco. Quando levar 2 goleiros, vai para o banco. Não tem jeito. Mas que o futuro dele já está definido. Não vai ser como um jogador do elenco do Santos. Ele não vai ser aproveitado. Ele perdeu a oportunidade dele pro Mazzotti. Tem o Diógenes também. Diógenes, na verdade, né? Tem o Mazzotti também, tem os goleiros da base. Então o Vladimir passa maus bocados no Santos. E vou te dizer mais, tá? O Galo falou para muitos dos jogadores que falharam contra o Internacional que se o Santos cair, nenhum deles fica, tá? Nenhum deles fica. Não sei com que propriedade o Galo falou isso, porque ele também não sabe se vai continuar como coordenador esportivo do Santos para a próxima temporada. Tem contrato até o fim desse ano, vai fazer a transição, mas o Galo deu essa chegada. Obviamente que uma limpa tem que ser feita. Eu acho que menos de 50% não dá para aceitar de uma limpa nesse elenco, de emprestar, de rescindir contrato. O Santos precisa de de respirar novos ares, permanecendo na primeira divisão, né?
Então o negócio tá, o clima tá bem pesado lá dentro, tá bem complicado. E o Vladimir é um dos líderes do elenco. Teve o lance também que estourou do Bicho contra o Palmeiras, né, na vitória. Foi oferecido R$500 mil para os jogadores dividirem entre eles. E depois da vitória, pelo que o Ricardo Martins disse, no canal dele, o Ricardinho Martins, tem uma matéria sobre isso lá no historasantos.com, os caras venceram, chegaram no vestiário, convenceram o Galo a dobrar o Bicho para R$1 milhão. Pô, dinheiro não falta. Mas a gente está tentando antecipar 30 milhões do brasileiro do Paulista de 2024. Tem coisas do Santos que são obscuras, que não dá para entender. Porra. Mas assim, muitos outros jogadores podem ter o mesmo destino do Vladimir, tá? E a partida contra o Curitiba vai mostrar muito isso. Muitos outros jogadores do atual elenco podem ter o mesmo destino do Vladimir. De jogadores importantes, renomados, que ganham bem. Eu botei aqui no podcast, olha o Mendonça aí, tirando onda com o torcedor. Já não é a primeira vez, já deu sorrisinho pro torcedor na Vila Belmiro, lembram-se? Pois é. É um Santos em ebulição, não como queria o Diego Aguirre. É uma ebulição diferente, uma ebulição negativa. Tomara que a gente reaja nesta quinta-feira na Vila contra o Curitiba, porque é a nossa última esperança. Um abraço.